Olá, sejam bem-vindos ao podcast Nada Fora do Lugar, um podcast para mulheres posicionadas e que escolhem todos os dias serem protagonistas das suas histórias. E hoje eu tô aqui com a Mariana de Oliveira Miele. Bem-vinda, Mari. Eu gostaria que você se apresentasse. Oi, Paty, muito obrigada. Estou tão feliz de estar aqui com você, porque eu sei que esse podcast é um sonho e ele foi realizado. E eu estou muito, feliz de poder contribuir nesse ambiente, principalmente dentro da minha área de especialização. Hoje eu falo para mães, eu tenho apresentado direitos para essas mulheres, e dentro desses direitos, a gente sabe que tem ali os direitos das famílias, Sim. que envolve separação, a questão de guarda, alimentos e visitas. Sim. Muito obrigada pelo convite e quero ser o meu melhor aqui hoje. Estou muito feliz aqui com essa troca, que eu acho que vai ser muito rica, né? Hoje a gente se propôs a falar sobre divórcio. E eu queria que a gente começasse falando do primeiro contato. Como que é esse primeiro contato com essa mulher, né? Porque já que você trabalha com mulheres, que chega lá no seu escritório para falar sobre o divórcio. Puxado, né? Pois é. Normalmente, quando a mulher ela procura o escritório, é porque realmente ela está num momento em que, muitas vezes, ela ainda vai tomar uma decisão. Se esse divórcio vai acontecer ou não e quais são os direitos dela. Então, ao procurar o escritório, elas me questionam, né, como seria a questão da partilha do patrimônio e, da mesma forma, se tem filhos, como seria essa relação com os filhos. Esse primeiro encontro seria, então, para ela se preparar para a decisão, né? Então, ela se mune de possibilidades, né? Ela tem um conhecimento do que pode acontecer com ela, para aí ela buscar uma ajuda, é isso? Exatamente. Mas, por outro lado, também tem aquela mulher da qual ela já procura o escritório porque uma das partes já decidiu por esse divórcio. Então, já aconteceu. Às vezes, aquele companheiro, ele decide que quer o divórcio e ela fica totalmente perdida em como vai ser esse divórcio, quais são os direitos dela e como vai prosseguir. Porque a gente sabe, né, que processos demandam tempo. Então, existe ali uma certa dúvida de como será. E principalmente numa situação tão delicada quanto é o divórcio. Sim. Apesar que eu falo assim de divórcio, mas a gente tem conhecimento de que pode ser um divórcio ou uma união estável. É isso que eu queria saber. Quando que a mulher, ela vai buscar esse recurso? Eu tenho direito, né? Essa mulher, ela tem direito quando? Ela precisa ter um papel assinado, né? Uma relação estável, um casamento. Como que isso funciona? Bom, quando ela chega até o escritório, eu até faço esse questionamento para ela. Eu pergunto, quando ela fala sobre a separação, como é o seu processo? Você realmente foi casada no papel, tem o casamento, foi habilitado, ou então há uma união estável? E aí, a partir do momento que ela me posiciona, eu consigo passar para ela os caminhos. Por quê? Quando se trata de uma união estável, muitas vezes essa união estável ainda não foi reconhecida em cartório. Então, você precisa entrar com o processo para poder fazer esse reconhecimento. Então, eu a questiono como que era essa relação dela com esse marido, porque dentro da união estável, você tem alguns requisitos para poder cumprir e reconhecer a união estável. Hoje, a gente fala até de contrato de namoro. Existe. Olha... Então, a partir do momento que ela vem e, por exemplo, se ela se posiciona que é uma união estável, eu apresento para ela quais são os requisitos. O intuito de constituir família, uma relação duradoura, sem interrupções, um relacionamento público, por exemplo, se eles saem de mãos dadas na rua, da mesma forma, se tem fotos na rede social. Então, tudo isso acaba sendo provas para poder configurar ali essa união estável de uma forma mais imediata, sem passar por um processo de testemunhas. Porque a gente sabe que o processo, até chegar na fase de testemunhas, ele pode demorar um pouquinho. E, às vezes, o critério ali é um caso de urgência, às vezes envolve até uma questão de violência doméstica. Então, tem toda uma situação da qual é importante já reunir essas provas. Por exemplo, também uma outra questão que reconhece a união estável é você ser colocado como dependente, às vezes, num clube. Então, são documentos que você pode usar para poder fazer o reconhecimento. E por que é importante você saber se é união estável ou se é um casamento? Porque quando se trata da união estável, a gente também tem que pensar no regime de bens.
para poder falar sobre o patrimônio. Então, o regime de bens da união estável, normalmente o aplicado é o regime da comunhão parcial de bens, que diferente do casamento, quando você tem ali no papel, você já sabe qual é o regime, que aí tem outros tipos de regime que pode ser assim escolhidos por essa mulher e por esse homem no momento do casamento. Então, isso é muito importante apontar, porque a gente consegue chegar até a questão do patrimônio. No caso, quando tem filhos, como que acontece esse processo? É uma situação mais delicada, porque a gente sabe que quando envolve filhos, existe ali critérios relacionados a uma guarda, a questão de visitas e, da mesma forma, a questão dos alimentos. Mas a gente reconhece que, ao entrar com o processo de uma forma judicial, quando envolve alimentos, ele tem uma tramitação prioritária. Então, é um processo que vai ter que seguir um pouquinho mais rápido do que os demais. E, além de tudo, dá para a gente trabalhar dentro de liminares, dentro da tutela de urgência, para já fazer esses pedidos para esse pai já ir pagando a pensão. E aí já envolve guarda, visitas. Aí, dentro dessa discussão, né, vamos dizer, a gente tem que saber se está bem posicionado esse casal, qual que é a realidade deles. Por quê? Para você definir uma guarda, por exemplo, numa situação de guarda compartilhada, esse casal ele tem que ter um bom relacionamento para que essa guarda dê certo. Senão, ela não vai acontecer. Porque a gente sabe que a guarda compartilhada, ela não é 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Isso é guarda alternada. Na realidade, a guarda compartilhada é vocês compartilharem as responsabilidades sobre esse filho. E a criança, ela precisa ter uma residência fixa. Ou é com a mãe ou é com o pai. Então, por conta disso, tem que estar bem definidos esses critérios. Além de tudo, dentro dessa guarda, também pode ser posicionada a questão das visitas. Não vai deixar de existir as visitas. Aí pode ser fixada de uma forma livre, de uma forma alternada, dentro ali da rotina desse pai e dessa mãe. Um detalhe muito interessante que hoje existe, que quando envolve a violência doméstica, você já não consegue mais fazer essa guarda compartilhada. Então, se torna uma guarda unilateral. Então, é aquele único pai que tem aquela responsabilidade sobre a criança, enquanto que o outro vai ter ali a convivência, que seria as visitas. Nesse caso, ele tem as visitas assistidas? Depende da situação, porque igual quando a gente fala sobre relacionamentos, a gente está falando sobre uma questão subjetiva, né? Então, envolve um sentimento, então é uma questão de que vai ter que ser adaptado. Então, por exemplo, se envolveu a violência doméstica. Muitas vezes, ele não vai poder se aproximar dessa mulher, porque ela tem uma medida protetiva. Sim. Então, eles vão ter que se adaptar junto com uma pessoa de confiança, para que ela possa buscar essa criança e levar até esse pai, e vice-versa. Normalmente, tem que ser uma pessoa de confiança de ambos, né? Do pai e da mãe. E aí, essa visita, ela passa a acontecer. Só que eu vi até atualmente uma decisão que eu achei muito interessante. Envolvia ali uma questão de violência psicológica, não era uma agressão física. A medida protetiva ela foi concedida, só que o juiz ele colocou a linha dentro que não iria limitar a questão das visitas para conversarem entre eles dentro de um WhatsApp, mas desde que fosse somente sobre as visitas. Então, achei isso muito interessante, também é uma evolução, se for ver, porque quando a gente fala de medida protetiva, não pode ter aquela proximidade, né? Sim. Então, nem ali por WhatsApp, nem seja pessoalmente. Eu queria trazer uma visão mais profunda. Eu queria que você me trouxesse a sua percepção, porque eu sou separada e eu vejo que eu vivo uma separação muito diferente, né? É uma exceção. Porque eu me dou muito bem com meu ex-marido. Então, desde quando a gente decidiu separar, é tudo muito conversado. Então, quando a gente foi fazer o divórcio, foi um advogado conversando ali com nós dois, tudo definido. Sabe assim, foi uma troca mesmo. O que é melhor, o que nós vamos fazer? Porque ali a gente entendeu que o casal tinha rompido, mas a paternidade e a maternidade não. Então, o nosso interesse é relacionado à nossa filha. Então, tudo isso foi alinhado ali. Mas que tanto que isso é possível nesse momento, quando entra a questão do advogado, essa negociação? Porque eu fico imaginando que é um processo de muita dor. Eu vejo que as pessoas, elas desvalorizam muito a questão do divórcio, né, da separação. Essa mulher, na maioria das vezes, ela não é acolhida. Essa criança, muito menos. Então, quando essa mãe ela não é acolhida, ela não tem condições
de acolher esses filhos, né? Quando tem esses filhos. Então, como que fica essa situação? Porque nessa hora, você só consegue olhar para esse parceiro depositando nele todas as suas expectativas. E ali, na hora dessa discussão, o que que é? É eu colocando em cima dele as minhas frustrações, a minha raiva. E muitas das vezes a gente não consegue entrar num consenso, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse o seu olhar, enquanto advogada, nessa dinâmica. Como é que fica? Como é que consegue definir tudo isso? Olha, Paty, eu sou super a favor do acordo. Por quê? Quando o juiz ele toma uma decisão, ele está tomando uma decisão por dois. E muitas vezes essa decisão ela não é satisfatória para eles. Só quem vive sabe o que é satisfatório. Só que quando a gente fala de acordo, a gente também fala de uma negociação. Então, às vezes, vai perder um pouquinho mais aqui, vai ganhar um pouquinho aqui e vai ter que chegar num consenso que seja satisfatório para ambos, porque só a gente sabe o que é bom para nós. Sim. Até mesmo quando a pessoa me procura pelo divórcio, até numa situação na qual já foi decidida ali que realmente vai ter a separação, eu até questiono, falo assim, como que está sendo? É amigável ou não? E aí, essa pessoa se posicionando, eu faço até o convite para ir no meu escritório, ambos, e dali a gente conversa e toma as decisões e coloca no papel. Só que hoje tem várias formas de poder também resolver essas, de uma outra maneira, vamos dizer. Por quê? Hoje a gente já consegue fazer até em cartório esse divórcio de uma forma extrajudicial. Lógico que tem requisitos para esse divórcio acontecer em cartório. E da mesma forma também, hoje o fórum ele tem ali a condição do Sejusc, que é um núcleo mesmo direcionado e especializado para poder fazer conciliações. Então, sempre tem uma pessoa capacitada ali, que é um profissional, no caso, um conciliador, profissional do tribunal, para que ele possa fazer essa conversa e conciliar ambos, dentro das técnicas previstas da mediação. Você fala esse conciliar, eles conseguirem entrar num acordo sem levar adiante esse divórcio, seria isso? Sem entrar numa discussão. Você pode fazer diretamente com o advogado, como foi o seu caso, no qual ambos vão, coloca no acordo e eles assinam. Pode ser feito via cartório, que também vai ser um documento do qual vai ter um efeito, porque já é um documento público, né? Ele vai ser por tabelião, ele tem fé pública. E hoje também tem o Sejusc. O Sejusc é esse núcleo de dentro do fórum. Você pode fazer de forma pré-processual. Só que para poder fazer ele, também é o mesmo critério aqui. Você precisa fazer o convite, a outra parte tem que aceitar e ir. Então, por isso pode ser de uma forma, por uma conciliação. Só que quando também a gente entra com o divórcio, no caso, se for uma questão litigiosa, vai passar pelo Sejusc. Hoje, eles tentam, de todas as formas, no primeiro ato do processo, a conciliação. Justamente por isso, pelo aquilo que eu te disse, porque buscam a satisfação de ambos. Só eles sabem o que é bom para eles e talvez é um casal que está ali numa situação no qual eles não conseguem conversar mais. Então, vai ser aquele momento que eles vão ter e conversar sobre algo que é importante para a vida deles. Muitas vezes o filho. Sim. Porque tem aquele casal que também não tem o filho. Mas para poder entender, igual você bem posicionou, que o filho é dos dois. Sim. É um elo que vai ligar ele, se for uma criança de 1 ano, até os 18 anos. Então, vai ser uma situação da qual eles vão ter que se entender, vai ter que buscar um meio termo. Porque muitas vezes a criança ela vai crescendo, a rotina dela modifica. Então, você tem que se adaptar a isso. Até mesmo aquela questão do acordo que foi feito nesses momentos, eles podem ter algumas alterações no decorrer do tempo, por conta dessa questão da adaptação. E ambos, se tiver um bom relacionamento, vai fazer isso, às vezes, de uma maneira sem ter que voltar aqui para o judicial. Mas, se caso não conseguirem, vai ter que voltar, às vezes, dentro de uma revisional de alimentos, uma modificação de visitas, modificação de guarda. Isso pode acontecer. Ô, Mari, com relação à guarda, é nessa conciliação também que eles conseguem, em algum momento, definir essa guarda? Sim, eles podem, dentro dessa conciliação, conversar sobre a guarda. Na verdade, a guarda é a primeira coisa que precisa ser conversada quando a gente fala de filhos. É porque eu pensei assim, o restante. Deveria ser o casal, né? Na verdade, o ex-casal, que definir o que é o melhor para essa criança. Mas geralmente não, né? Não, porque muitos deles têm essa dificuldade de sentar e conversar. Então, por isso que muitas vezes não conseguem definir a questão da guarda. Então, pensando dessa forma, a guarda compartilhada,
ela vai ser uma escolha. Então, não vai partir, por exemplo, de um advogado ou de um juiz sugerir uma guarda compartilhada. Não, o juiz ele vai sugerir, porque hoje é a guarda que eles seguem dentro do ordenamento jurídico. Então, eles vão sugerir a guarda compartilhada. Mas, por outro lado, dependendo da situação fática, ela não vai ser possível. Principalmente se envolver violência doméstica. Então, essa guarda compartilhada, ela vai ser sugerida quando essa pessoa que está ali intermediando percebe que existe sim uma boa relação desses filhos com as duas partes, né? Tanto com pai quanto com mãe. Sim. Na realidade, essa pessoa que está intermediando, ela não pode fazer nenhuma orientação jurídica. Ela só pode ali conduzir essa conversa. Quem vai orientar a questão jurídica vai ser o advogado mesmo, que pode estar acompanhando nesse momento. Mas a guarda compartilhada normalmente é a que segue. Mas a gente tem que ver a realidade de cada caso. Esses dias, assim, na época que eu estudava, até ouvi um caso muito interessante, da qual os pais, eles escolheram ter uma única residência. Então, era o filho que morava nessa residência. E de 15 dias, um ia e 15 o outro ia. Então, eu achei isso fantástico. Porque normalmente a guarda alternada, sendo, igual eu disse, de 15 dias com um, 15 dias com o outro, cada um na sua residência, a criança indo, a gente tem que entender que isso interfere a rotina da criança. Então, é uma guarda que não é sugerida para ser colocada em prática. Então, eu vou abrir um parênteses, né? Porque a minha... Não, no caso, a minha é compartilhada. Não, na minha é intercalada. Acho que a sua é compartilhada. Né? Então, só para quem estiver assistindo entender. Um dia da semana minha filha tá comigo, no outro dia... um dia da semana ela tá comigo, no outro dia ela tá com o pai, né? E assim sucessivamente acontece também no final de semana. Ela já sabe como é que funciona. Então, para ela, está funcionando. Então, ela sabe que, vamos supor, na segunda-feira ela vai estar com o pai. Então, o pai busca na escola, ela dorme com o pai, aí na terça ele leva na escola, na terça eu busco na escola. Então, ela já sabe como funciona, né, essa guarda. Mas o que me chama a atenção? Foi algo que ele propôs, né? Então, assim, como ele é um pai muito presente, então, quando a gente foi definir a questão de guarda, ele solicitou que fosse dessa maneira. Mas eu fico pensando numa situação onde esse pai não tem... não está disposto. E aí, como que é sugerido essa guarda? Né? Como que... Não, eu sugiro a guarda compartilhada. Não, eu não quero a guarda compartilhada. Como é que isso funciona? Nossa, Paty, é bem complicado. Sorte a sua de ter esse pai na sua vida. Super sorte, né? Porque ele é muita rede de apoio. Porque, olha, é difícil mesmo. E acontece. A gente tem muitos questionamentos do qual, às vezes, foi fixada a guarda compartilhada e esse pai não vai nem buscar para as visitas. Então, é muito delicado. Pode até entrar com uma ação de obrigação de fazer, aplicar a multa, mas ainda assim é uma situação muito complicada porque tem que partir também dele, né? Exatamente. Então, você tem que fazer todo um trabalho com esse pai para ele entender que ele precisa conviver, que ele precisa estar ali com a criança. Então, é algo que demanda tempo até ele entender e a pessoa tem que estar disposta, né? É por isso que eu olho muito delicado. Que é um lugar muito mais profundo, porque se eu não trabalho as dores do casal, essa criança acaba sendo rejeitada, né? Porque, principalmente, né? Teve uma construção. Então, vamos imaginar, também, né? É muito relativo. O casal desejou esse filho, né? Quantas expectativas estavam ali. Ninguém casa para separar. Ninguém já define, eu casei tal dia e já vou separar em tal época. Não. Então, quando acontece a separação, aquela criança, ela acaba sofrendo muito as consequências dessa separação. Porque ela é uma representação. E também tem um peso quando essa criança não foi desejada, né? Às vezes aconteceu uma gravidez ali, mas aí o casal resolveu ficar junto. Esse pai, muitas das vezes, também não coloca essa criança num lugar de filho, né? É um lugar de peso. Então, como esse casal precisaria, eu não sei como é que isso funciona também, de ter um apoio psicológico. Porque não é simplesmente a gente vai lá para lidar com papéis. Quem tem direito, quem não tem, quem paga, quem não paga, quem dorme ou quem não dorme. É muito mais.
Então, muitas das vezes eu vejo esse pai ferido, essa mãe ferida, né? Quando essa mãe tá ferida, ela tá lá atrapalhando a visita. E assim, se a gente for estender, vai dar muito mais. Porque quando uma das partes arruma um relacionamento, né? Começa uma relação, aí já tem problema com a atual. Enfim. Mas assim, quando eu tô olhando a parte psicológica, né? Eu acho que é doloroso eu ter que todas as vezes lembrar a paternidade para esse pai, né? Todas as vezes eu ter que lembrar a importância dele na vida desse filho. Então, assim, devia ser desnecessário, mas estamos falando de seres humanos que antes de ser pai foi filho e também, né, sofreram muitos traumas, muitas dores e a gente acaba replicando. Mas o que eu fico pensando assim, vamos lá, definiu a guarda, como é que fica esse alinhamento do casal? Porque, vamos supor, eu e o pai da minha menina, tudo a gente conversa. Então, qual escola, qual médico, nós vamos levar junto, separado, o medicamento. A gente tem até um grupo no WhatsApp, nós dois, né, com toda a rotina dela, onde ali a gente se comunica. Legal. Então, assim, de tal dia, o que vai acontecer? Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, porque ele está viajando. Então, a gente acaba tendo que alinhar super. E isso é pensado juntos. Não tem um lugar onde ele fala, olha, eu vou viajar, você se vira. Não, eu vou viajar tal data. E como é que nós vamos fazer? E ali a gente vai, né, ajustando tudo. Mas como é que faz quando o casal não tem essa conversa? Quem vai fazer essa rotina? Bem delicado, não é? Mas, a princípio, assim, voltando ao que você disse inicialmente, dentro do judiciário já existem as oficinas de pais e filhos. Então, essa oficina, ela é ali concedida, mas lógico que vai ser dentro ali do processo, para que possa tentar adequar essa questão da comunicação entre eles e, da mesma forma, a relação com o filho. Só que, como você disse, é muito delicado, porque existem os dois lados, a gente sabe. E, em razão de ser delicado, muitas vezes o filho acaba sendo mais para a mãe do que para o pai. Infelizmente, isso acontece muito. Muito mesmo. Sim. E muitos acreditam assim, vou pagar a pensão e já é suficiente, não preciso fazer mais nada. Só que também tem aquele lado do qual o pai não paga a pensão, a mãe vai ter que buscar pelos meios coercitivos para poder receber, seja no rito de prisão, rito de penhora, novamente dentro de um processo judicial, ter que passar por isso. E ela também acreditar, ele não está pagando, eu também não vou deixar a visita acontecer. Exatamente. É aí onde que eu falo da dor, né? Onde que eu falo da dor. Quando a gente consegue entender que a nossa relação não deu certo enquanto casal, mas que o nosso filho, ele vem num outro lugar, a gente consegue separar, mas não é para todo mundo. Não é. E aí, até aconselho, assim, se for o caso, buscar por uma ajuda psicológica. Às vezes, até esse processo de divórcio, a forma que ele aconteceu, talvez precisaria de uma terapia em conjunto. Sim. Porque é difícil até a pessoa entender. Mas eu falo, a conciliação, quando você passa pela mesma conciliação junto com os profissionais capacitados, eu fico até imaginando que é uma mesa assim, a pessoa ali. Mas eu falo que é muito bom, porque elas usam as ferramentas adequadas para poder conversar e às vezes cai aquela ficha nessa conciliação. Poxa, eu tô fazendo certo? Isso, nossa, eu tenho que olhar pro meu filho, eu estou aqui porque o principal é meu filho. Então, às vezes, precisa passar por isso mesmo. E eu até gosto de dizer que um dia me perguntaram, eu achei super, assim, pra mim é normal, né? Tô dentro do direito, então eu entendo alguns termos jurídicos. Eu tenho até um quadro que você já conhece, que é o Desvendando o Juridiquês. E me perguntaram, mas eu não quero um divórcio litigioso, eu quero que seja consensual. Eu falei, mas você entende o que é um divórcio litigioso consensual? Porque o consensual é quando realmente eles estão bem definidos e conseguem chegar num acordo, você leva e homologa para o juiz. O litigioso, quando fala de litígio, a gente está falando de um conflito. E no divórcio litigioso, muitas vezes você passa por essa mesa da conciliação e às vezes ele vai se tornar um consensual, porque às vezes sentaram, conversaram, conseguiram entender e definir ali os critérios de como tem que acontecer. Sim. E eu até falo que é muito importante ter o papel da conciliação, se caso chegar a esse ponto, chegar a um acordo, porque é o básico que vocês vão seguir. Se caso acontecer de novo essa questão que você disse da dor, de não conseguir conversar, não conseguir me definir, começou o conflito, pai não pagou pensão, mãe não quer deixar o pai ver, alienação parental, que a gente sabe que envolve, tá o papel aqui, é o que prevalece.
Mas nada impede, se eles conseguirem se entender, de buscar pelo bom senso, pela boa fé, que muitas vezes vai estar ali no papel, mas não vai ser 100% o que está no papel. Sim. Porque a rotina, querendo ou não, ela modifica com o tempo. Sim. Às vezes é igual você disse, muda de escola, tem contraturno, o pai não pode ajudar um pouquinho de buscar essa criança, de fazer esse equilíbrio. A mãe também precisa trabalhar, ela também precisa do tempo dela. E a gente sabe que a mãe é mais tempo integral do que o pai, né? Sim. Infelizmente, é a nossa realidade, é uma questão cultural, igual a gente estava conversando antes de entrar no podcast, e precisa mudar isso, né? Geralmente, quando a gente fala de igualdade, de direitos, então precisa ter essa mudança. Mas é todo um trabalho, porque envolve muitos critérios, igual você que é psicóloga, sabe, né? Muitas dores ali. Talvez aquela pessoa também foi vítima de uma dor de outro. E, infelizmente, tem. Mas nada que não possa ser adequado, conversado. E hoje tem até a constelação, né? Sim. Nossa, que ajuda muito a gente olhar para esse lugar, né? Do divórcio, da paternidade, da maternidade. Para mim, é uma ferramenta fantástica, né? Então, pode ser usado. Eu lembro até que na UAB tinha comissão. Eles estão usando agora, né? Dentro do direito, que eu acho sensacional, né? Maravilhoso. É muito bom. Ô, Mari, com relação à guarda unilateral, né? Que é de uma das partes só. Quando que nessa guarda unilateral, que geralmente é da mãe, mas depois eu quero entrar na guarda do pai. Quando que essa mãe, ela precisa pedir autorização para o pai? Porque quando ela tem uma guarda unilateral, as decisões ela toma sozinha, né? Quando que ela deve pedir para o pai? Então, Paty, o que acontece? Quando a gente fala de pai e mãe, a gente fala sobre o poder familiar que eles têm sobre os filhos. Então, eles têm ali uma autonomia de decisão também. Embora ela está com a guarda unilateral, seja por um motivo específico, ainda assim a gente tem que levar sobre a questão dessa boa-fé, dessa tentativa de conversar, de adequar esse convívio. Tá. Talvez chegou nesse momento, porque igual a gente falou de dor. Então, chegou talvez nesse momento de guarda unilateral por uma questão específica de uma dor que essa mulher passou e vai ter que ser curada com o tempo. E, às vezes, nesse momento de curar, pode ter uma reconciliação entre eles, mas não falo uma reconciliação de voltar o casamento, ou então, talvez são até pais solteiros, né? Mas nada impede deles poderem, em algum momento da vida, se reconciliarem e conseguir decidir junto. Por quê? Quem se beneficia com tudo isso? O filho. Porque o filho vai entender que, nossa, meu pai e minha mãe conseguem juntos conversar e tomar uma decisão sobre eu, né? E, além de tudo, também a gente tem que pensar, imagina o trauma que essa criança vai ter de ver esses pais brigando. Então, assim, é uma questão de boa fé, de bom senso, tem que ter uma adequação. Lógico que a gente sabe que é o ser humano, então é difícil, nem sempre vai ser dessa forma, vai ter alterações. E se chegou ao ponto de uma guarda unilateral, é porque realmente algo gravoso pode ter acontecido. Pode acontecer dela mudar? De repente, nessa guarda, eles estão dando bem, e esse pai quer conviver mais com esse filho? Pode modificar. É possível você fazer o pedido da modificação da guarda. Então, é possível, passaria para uma guarda compartilhada. O ideal é a guarda compartilhada. Por quê? Compartilha-se decisões. É aquilo que a gente falou, o filho entende. Nossa, meu pai e minha mãe estão conseguindo decidir. Então, isso já tira um trauma dele, né? Que ele pode levar para a vida adulta. Quantos traumas aí que você talvez já tenha convivido com os seus pacientes por conta de uma situação de um divórcio de pai e mãe que ocorreu? Eu olharia, eu daria uns passos para trás de quantas pessoas ainda, né, principalmente mulheres, estão vivendo trauma porque não se encorajaram a separar, porque tem uma dor, né? E quantas continuam casados por causa dos filhos, e isso não mantém uma sanidade para essa criança, pelo contrário, né? Então, assim, eu gosto muito desse tema do divórcio, porque ele traz muito conteúdo de discussão e muita questão, muitas dores, né? Começa desde quando eu planejei esse casamento até esse filho, né? De toda uma construção e tudo aquilo que eu não estou dando conta de largar, de recalcular a rota, né? Porque eu lembro que quando eu me separei, é bem aquela fala, né? Nossa, que pena, separou, não deu certo. Deu.
Deu certo o tempo que durou, né? E hoje tá dando mais certo ainda, porque a gente terminou no momento certo, que a gente consegue conviver bem, né? E hoje nós temos uma amizade. Então, é muito leve. Eu tenho total liberdade de ligar para ele quando eu quiser para solicitar uma ajuda para nossa filha, e ele é a mesma coisa. Então, não tem aquela coisa, eu não posso atender agora. Não posso. É muito claro. Sabe assim, a gente entendeu que a gente está muito disponível para ajudar quando o assunto é a nossa filha. Né? E isso é muito importante. Mas nós olhamos para a ferida. Né? Assim, pelo menos eu olhei muito para as feridas. Mas muitas vezes também envolve aquilo que vocês falaram em outro podcast, o orgulho. E como vem à tona. Porque muitas vezes esse divórcio ocorreu, às vezes, por uma traição. Então, esse orgulho, ele interfere ali. E é onde tem que ter essa cura, né? Parar de olhar dessa maneira. Você falou de traição, é interessante, porque hoje eu olho para... Em todas as relações, eu tenho 50% de responsabilidade e o outro também, né? Aqui, no que a gente está falando, você tem a sua parte de responsabilidade, eu tenho a minha parte de responsabilidade. Quando eu fico jogando só pro outro, o que acontece muito no relacionamento, né? Ele me tratava assim. Ele fazia isso comigo. Eu não consigo modificar. Mas quando eu olho por que eu estava nessa relação, por que eu aceitei, o que eu fiz para que ele agisse dessa forma, eu consigo fazer diferente. E consigo fazer diferente para minha filha. Né? Então, cada situação onde eu vou solicitar esse pai... Às vezes eu tenho vontade... Gente, a gente tem vontade de mandar, né, de matar o ex-marido. Então, cada lugar desse, eu volto 10 casas e repenso. Peraí, por que ele tá acessando essa ferida em mim? Por que isso tá me doendo? Por que eu tô com vontade de matar ele? Porque não é sobre ele, é sobre algo que ele me cutucou. Só que nesses divórcios, quando não tem essa clareza, quem paga o pato? O filho. Infelizmente. E como paga, tadinho, né? E é o que a gente falou, isso interfere até na vida adulta dele, nas decisões que ele vai ter. Essa dor ele carrega. E acontece, viu? Você vê muitos casos, principalmente de mulheres, que não querem casar mais. Porque se elas não veem esse relacionamento saudável do pai e da mãe, eu não consigo idealizar um casamento para mim. Porque é a referência que eu tenho, né? Casamento é isso? Não quero isso. E não consegue olhar para isso e falar assim, não, como que eu posso fazer diferente? Quais os recursos que eu preciso ter para ter um casamento diferente dos meus pais? Mas o que eu faço? Entro na dor. E a maternidade e a paternidade é a mesma coisa. Eu não escolho ser mãe. Por quê? Porque eu vejo que a maternidade, né, da minha mãe foi sofrida, foi pesada. Ou esse homem, né, que não quer ser pai porque viu o pai de alguma maneira, né? Mas agora uma curiosidade que eu tenho. Quando é que essa mãe perde a guarda? Olha, Paty, é muito difícil tirar a guarda de uma mãe, já te adianto, tá? Mas, por outro lado, quando envolve alguma questão que tenha violência ou até um descuido com esse filho, por exemplo, uma criança que precisa de um tratamento médico, e essa mãe, ela não leva para esse tratamento, vai ser motivos que podem ensejar a guarda, perder essa guarda. E acontece, viu? Acontece sim, só que é muito difícil a mãe perder a guarda de um filho. Muito difícil mesmo. Esse pai precisa ter muitos, né, recursos, muito material para expor essa mãe, né? Não é expor, eu não estou conseguindo achar a palavra. Na realidade, para o pai conseguir essa guarda... De provar, né? Ele tem que ter um conteúdo para provar. Hein? Ele vai precisar das comprovações, só que, por outro lado, também, para ele conseguir, é o meu ponto de vista, tá? Ele precisa ter também um apoio familiar. Porque dependendo de como não tem como ter esse suporte. Porque a gente sabe, né? Mulher consegue fazer 1000 coisas. Agora o homem, desculpa, mas é diferente. Então precisa desse apoio familiar também para que tenha uma efetividade para essa alteração de guarda. Só que eu te garanto, é muito difícil mesmo perder a guarda, a mãe perder, exceto se tiver numa condição de violência, de maus tratos,
Eu falo maus tratos até, imagina, uma criança que precisa do tratamento, sua mãe não leva? Sim. Não vou, assim, hoje eu sou especialista em direito para mães, mas eu já tive casos de homens do qual eu consegui a alteração da guarda, principalmente por esse fator. Uhum. Só que, lógico, é todo um trabalho para você esclarecer, modificar, né? E também exige um querer muito grande desse pai, né? Também. De pegar a guarda, porque é muito desafiador. Muito. E, assim, dos que eu trabalhei, você precisa de ver o apoio que eles têm das esposas. E elas tratam mesmo como se fossem filhas dela. E esse caso, assim, eu admiro muito, porque ela fala pra mim, é a filha que eu não tive. Eu tenho 2 filhos, mas é a filha que eu não tive. E ela considera, cuida com todo carinho. E lógico, assim, não falo só pra mãe e pro pai. Também existe aquelas situações, por exemplo, dos avós, que entram para poder pedir essa guarda, porque às vezes nenhum nem outro consegue. Não conseguem, infelizmente. E eu até, assim, vou expor aqui uma situação da qual eu passei, na qual a gente entrou com um pedido de guarda pro pai, porque ele tinha condições de ter a guarda, e existia um histórico daquela mãe que ela realmente não tinha condições, ela tinha inúmeros boletins de ocorrência. Despachei com o juiz, expliquei, e ainda assim o juiz não alterou. O que aconteceu? Como houve a alteração? Porque ela foi presa em flagrante, futuramente. Então, depois de 1 ano, com o processo andando, a gente conseguiu a guarda para esse pai. Então, imagina que situação. Eu vou agora num lugar mais profundo. Se não tem a presença desse pai, essa criança, provavelmente, ela é tirada da família, né? Essa família perde a guarda. Vai para o acolhimento institucional. Também é uma outra situação muito delicada quando vai para esse acolhimento institucional. Lógico que o Estado tem o dever de proteção à criança, tanto que a gente tem o ECA, né? Mas, por outro lado, se tiver alguma família, algum ente próximo, eles muitas vezes lutam para poder receber essa criança e ter a guarda. Tá. Mas também já tive casos do qual pegaram e não conseguiram. Quiseram que, infelizmente, devolvessem. Porque é muito difícil. É igual a gente volta para aquela questão dessa dor, desse trabalho. Você tem que estar muito, assim, forte. Você sabe, eu sou católica, né? Então, eu falo muitas vezes a cruz que a gente recebe. A gente tem que agarrar, abraçar. E a carne é fraca. Mas tem que... Em se tratando de ser humano, eu acho que tudo é possível. Tanto pro bom e pro ruim. Mas se a gente tem um apoio, né, se a gente tem um lugar de acolhimento, fica muito mais fácil. Eu vejo muito isso com as mulheres que eu trabalho, a importância desse lugar, né, de terapia, porque ele é um lugar sem julgamento, né? Um lugar onde ela vai ser ouvida, vai ser direcionada, e para tomar essas decisões com mais consciência e sabedoria. E a gente tem que preservar, em primeiro lugar, a gente, né, a nossa sanidade, mas a gente também, em alguns momentos, tem uma criança envolvida. E uma outra coisa que eu ia entrar aqui, a gente falando da guarda do pai, que o que acontece, né? Quando uma das partes falta, a gente tende a substituir, né? Então, isso foi um aprendizado muito grande que eu tive. Não dá eu, enquanto mãe separada, tentar ser o pai, né? E esse pai, no caso que teve a guarda, tentar ser a mãe. Não tem como. Então, eu tive que aprender, mesmo o pai sendo muito presente, mas energeticamente falando, né? Eu tive que aprender a fazer só a minha parte, só a minha função de mãe. E deixar com que esse pai... Porque ele não é ausente. Né? Isso eu tô falando de uma situação minha que eu tenho esse pai presente. Exceção. Exceção, exatamente. Exceção, ainda bem, né? E aqueles que não têm. Então, o movimento que essa mulher tem que fazer para suprir a energia de mãe e de pai, e esse pai, quando tem a guarda, de colocar nesse lugar de mulher. Então, isso aí também é um outro lugar para repensar. Porque nós não conseguimos estar nesses 2 papéis. Não conseguem mesmo. E muitas vezes volta aquela situação de que a mãe tenta colocar um pai para substituir aquele. E acontece. Até ele, assim, e a criança entende, é a figura paterna que eu tenho. Mas também tem aquele pai que é realmente ausente e vem a questão da socioafetividade. Sim, sim. Porque pai sendo ausente, tendo outro que supre ali e
trata como filho, aí realmente vem a socioafetividade. E essa socioafetividade, hoje ela já pode ser reconhecida dentro da certidão de nascimento. Sim. Então, você pode ter o pai socioafetivo. É bem legal, assim. Por isso que a gente fala sobre direitos das famílias. A gente trata de um outro parâmetro. É interessante esse lugar que você trouxe agora, né? Porque eu reconheço o meu pai biológico, né? 50% do que eu tenho vem desse pai biológico, mas hoje eu dou espaço para uma outra pessoa, né? Que é esse pai, como é que fala? Socioafetivo. Socioafetivo. Chegou até no escritório um caso super interessante. Na realidade, por uma questão particular, essa criança ela passou a ter os pais adotivos. Só que, na verdade, ele já é da família, um sobrinho. E aí, depois de um período, eles foram e reconheceram a paternidade socioafetiva, tanto do pai quanto da mãe. Então, bem legal isso. Não, se a gente for olhar, né? Se a gente pudesse trazer tantos casos... Existem casos de sucesso na separação, né? No divórcio, na questão de guarda. O meu lado, assim, que eu fico... As mulheres, elas precisavam olhar mais para isso, que é possível, sim, ter uma vida após o divórcio, após a separação, né? Existe vida. A questão é que, muitas das vezes, a gente está tão na dor que a gente não consegue olhar para isso. Porque tem o medo, né, do abandono, de ser rejeitada, do ficar sozinha, do desamparo, do peso. E ao invés de eu olhar para frente nas possibilidades que eu tenho, eu vou ficar olhando para trás, né? Daquilo que eu vou perder, daquilo que vai me faltar, do peso que eu vou ter. E eu acabo não olhando para as possibilidades, né? E olha só a possibilidade da paternidade socioafetiva, como ela é. Maravilhosa. Eu acho até legal hoje que a gente fala até de dupla maternidade, porque tem um casal homoafetivo. Sim. Então, nesse caso, você também consegue colocar o registro das duas mães na certidão de nascimento. Então, é bem assim... É muita coisa pra falar do jeito, né? Tem muita... A gente tem um papo e tanto pra poder conversar sobre. Ô, Mari, só pra gente encerrar, então... O que você acha que é importante, assim, nós estamos falando para mulheres hoje, aquela que está ali no momento ou de separação, né, já está passando por um processo, que dica que você dá para ela? Bom, a princípio, a gente está num podcast chamado Nada Fora do Lugar, né? E muitas vezes a mulher, ela está naquela bagunça, mas ela não tem culpa de estar ali. Ó, tudo que ela está passando. Às vezes ela passou por uma traição, às vezes passou por uma situação delicada, às vezes da própria família não acolher ela, essa família do marido. Então, tipo assim, são situações que interferem a dor que ela passou anteriormente, naquela infância. Então, assim, a gente tem que acolher. Em primeiro lugar. E quando a gente fala nada fora do lugar, então o ideal é realmente você conseguir se colocar naquele lugar, naquele espaço de mulher. Talvez um conselho seria buscar por essa ajuda profissional da terapia. E, além de tudo, a ajuda profissional jurídica, né? Para que ela possa ter clareza no que ela realmente... Como vai ser esse processo judicial para ela. No que realmente vai acontecer ali, o tempo, quais são os cuidados que ela precisa ter. A gente não falou aqui, mas a gente sabe que tem violação do patrimônio. E como acontece? Às vezes aquele homem, ele administra, esconde o patrimônio. Como que essa mulher vai se proteger, procurar? A gente não falou de alimentos, por exemplo. No caso daquela mulher que ficou a vida toda ali cuidando daquele lar... E o cara, ele trabalha, empresário, depois largou, e o que ela vai fazer? Pode ter o direito dos alimentos. Sim. Entendeu? Então, tem muitas coisas, assim, que ela precisa conhecer para que ela possa se proteger. Então, por isso que muitas me procuram até antes. Tô passando uma situação assim, o que eu faço? Não sei o que tem, tanana. E também, por outro lado, Paty, embora a gente fala de separação, divórcio, eu sou a favor do casamento. Eu sou casada, você sabe, até recente. Sou a favor do casamento, tô amando essa fase. E, assim, sempre eu tento até aconselhar para que possa ter também aquilo que a gente está tendo aqui agora, uma conversa. Exatamente. Porque, igual a gente conversou inicialmente, tudo acontece na mesa. Então, foi conversado, vai para uma conciliação, por exemplo...
Só faltou aquele diálogo, eles se entenderem, ouvir um outro, porque isso faz falta. Então, assim, o meu conselho hoje é buscar uma ajuda profissional, seja na parte da psicologia, para se autoconhecer. Exatamente. Para poder tomar Eu acho que a mulher ela não decisão. precisa fazer esse caminho sozinha. Não precisa. E, além de tudo, ter o acompanhamento jurídico para entender quais são os meus direitos. Qual o regime? Porque, às vezes, você casou, você não sabe nem o regime que você casou. E a gente sabe, é a lei dos homens, então a gente precisa ter conhecimento. Porque, assim, falo para todo mundo, quando o seu processo chega até o juiz, ele não te conhece, ele não sabe o que está acontecendo. Tanto é que ele vai querer ouvir a outra parte, porque a gente tem aqueles princípios da ampla defesa, contraditório. Então, o máximo de coisa que a gente pode já levar ao juiz para poder convencer ele, seja num pedido de urgência, é importante. Então, a mulher ela já fica aqui protegida do que ela precisa ter de provas, por exemplo, para um processo, se caso for litigioso, se caso tiver a violação, ou então se ela estiver passando por uma situação de violência. Às vezes a mulher não consegue identificar, nossa, que isso é uma violência patrimonial, que isso é uma violência doméstica, o que está acontecendo com você. E a gente consegue orientar e passar para ela, olha, busca pelo núcleo da Delegacia da Mulher, vai ter o suporte assim. Muitas vezes na própria Delegacia da Mulher, eles já definem ali questão de guarda, visitas, alimentos, mas de uma forma provisória, porque vai ter que passar por um processo para que se torne definitivo. A gente fala definitivo, mas lógico que depois lá na frente pode passar por uma outra situação da qual trata de uma revisional, seja alimentos, guarda, visitas. Então, são bastante critérios. Tem muita coisa para falar. Tem. E eu gosto de conversar. Não, eu também. Porque se a gente for, assim, for aprofundar nisso, eu fico pensando nessa mulher nesse processo, o tanto que se ela usasse estratégia, né? Fortaleça o seu emocional e junto com o seu jurídico, né? Com seus direitos, dá para andar junto. Só não tente fazer isso sozinha, porque fica mais pesado, fica mais desafiador, fica mais sofrido. Pois é. Né? E realmente é isso. Eu adorei nosso bate-papo. Também! Obrigada por ter aceito esse convite. Adorei. Amei, o primeiro de vários. Eu quero vir na próxima, pode me convidar. Já estou me convidando, já cheguei aqui à vontade do podcast. Ai, queria um cafezinho. Ai, que lugar lindo. Adorei, Mari. Obrigada, adorei. Viu? Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu te agradeço. Espera a próxima, viu? Aí na próxima tem mais conteúdo pra gente conversar. Com certeza. É isso.